E tem gente lá de São Bernardo também que continua ativa gravando vídeos, né? Vamos começar colocando um trechinho dessa mensagem de fim de ano divulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pra gente, começar 2017 com um ânimo diferente. Vamos lá. Meus amigos, quero agradecer a todo o povo brasileiro que foi às ruas em 2016 defender a democracia. E quero agradecer ao povo brasileiro que vai continuar indo para a rua em 2017 para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, para defender o seu aumento de salário, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar novos empregos. Para exigir que o governo fale em desenvolvimento, fale em investimento, fale em financiamento, fale em crédito, em coisas que podem ajudar a economia a crescer. O governo não pode só falar em corte e só corta dos mais pobres. Sabe, não há nenhuma possibilidade de nós resolvermos o problema da economia brasileira só falando em corte. E toda vez que se fala em corte, a gente sabe que não vai cortar dos mais ricos, vai cortar sempre dos trabalhadores e daqueles que mais necessitam. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Nós passamos 12 anos tendo aumento de salário. Nós passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muita festa, porque as pessoas iam à rua para comprar, mesmo que fosse pouco. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. Pois é, um trecho da mensagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu mudanças na política econômica do governo Michel Temer e cobrou a antecipação das eleições presidenciais de 2018. Acho que agora vai chegar esse ponto. Pode deixar, Silvio, rodando aqui, que a gente acompanha no Sobe Som que ele está falando. Agora vai chegar esse ponto. Só tem um jeito para o Brasil em 2017, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar, é preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Primeiro, nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger. É curiosa essa mensagem do presidente Lula, porque ele fala como se ele não tivesse nada a ver com a situação atual do país, né? Como se todo mundo quisesse ter um Natal mais magro mesmo, Exato. Né? Como se fosse uma opção, como se fosse fácil. Olha, você tem um empréstimo, vai lá, faz outro. E vai continuando fazendo empréstimo. É tão barato, o juro é tão pequeno no Brasil, né? O cartão de crédito quase 500, o financiamento pessoal quase 300. Então é uma boa medida. Vai lá e faz mais um empréstimo. As pessoas, ele não sabe que as pessoas já não podem nem mais fazer outro empréstimo. As pessoas estão extremamente endividadas. E enaltece o Natal de 12 anos, sempre esperado. Mas a economia funcionou, de uma maneira geral, também por conta de uma conjuntura mundial. Para chegar onde a gente chegou. Para chegar onde a gente chegou, exatamente. Para chegar nessa situação Qual atual. O custo disso? Como ele se coloca como se não tivesse nada a ver com essa situação. Ele ficou 8 anos, criou a Dilma Rousseff para o país, a apresentou, a gerente, a grande mãe do Brasil. E nós ficamos nessa situação agora. Como se fosse fácil, assim, olha, é preciso crédito para o microempresário, para o grande empresário, tal, como se fosse muito simples. Olha, eu sei porque eu fiz isso. Na verdade, é uma pura demagogia do ex-presidente Lula, um puro discurso de interesse já meramente político. Se aproveitando da situação ruim agora, fazendo essa mensagem extremamente demagógica, querendo eleições agora, justamente na tentativa de que ele possa disputar a eleição agora. Né? E vem com esse discurso mais popular para justamente imaginar para a população de que é simples, que amanhã ou depois, se ele sentasse lá na presidência de novo, ele faria num passe de mágica tudo isso. E é justamente esse descolamento que a gente acaba sempre se questionando. Como é que ele
As intenções de voto, inclusive, mostram isso, né? O Datafolha mostrou que ele teria ali uma chance em segundo turno, aliás, em primeiro turno, com uma boa votação, expressiva votação. Então ele usa esse discurso, esses dados, para fazer um descolamento da situação atual, colocando a culpa em quem necessariamente não tem isso, não tem parte dessa culpa, porque foi dali que tudo começou e a gente chegou onde a gente está, a pior no recessão momento, Carol, que ele é réu em país. 5 processos... É penta. No momento em que a Odebrecht apresenta sua delação, e lá nos Estados Unidos o sigilo é aberto, então, portanto, nós tivemos a divulgação lá nos Estados Unidos dos fatos que envolvem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e também o governo de Dilma Rousseff. Então essa história de que não tem nada a ver comigo, que eu não sei, que é isso e aquilo, ninguém mais cai nessa história. É aquela velha história. Se não sabe, é incompetente. Se sabe, é conivente. Né? Então é o pior momento dele em relação à justiça, réu em 5 processos, ele vem dizer como se ele tivesse lá o Lula de 8 anos atrás. É uma situação muito diferente agora. Não caímos mais nessa. Eu queria comentar com vocês, né, como que é o Natal de um cubano e como que é o Natal aqui no capitalismo. Opa! Gente, eu tô inchada, tá? Tô com uma espinha aqui, porque, sabe, eu comi muito ontem. É que no capitalismo, assim, você pode ter muita fartura, sabe, de tudo. Então você pode comer, nossa senhora, à vontade. Lá em Cuba, não dá, né? E antes que venham os mimicentos falar que em todo mundo tem essa chance no capitalismo, que tem muitos pobres e blá blá blá, eu falo uma coisa, pelo menos você tem a chance de mudar, de reverter essa situação, de mudar o seu futuro, se você estuda, se você parar de se vitimizar, se você começar a trabalhar, você pode melhorar a sua vida. Já um cubano, mesmo estudando, mesmo trabalhando, vai continuar sendo miserável, entende? Sem nada, sem liberdade, sem comida e sem absolutamente nenhum direito. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Esse é o prato de um cubano comum. Agora o próximo será um prato de quem? De uma pessoa que vive no capitalismo ou da família castrista, dos governantes lá de Cuba. O próximo prato vocês vão ver a diferença. Oh, que delícia, gente. Um cubano comum, isso que come de Pessoal, Natal. E esse é o prato de uma pessoa que vive no capitalismo e não se vitimiza, né? Trabalha, estuda, faz as coisas para ganhar por seus méritos. E também pode ser o prato dos filhos do Fidel, do Raul, dos governantes cubanos e dos governantes também socialistas, né? Então, ou a diferença. Uau! O socialismo é uma ideologia com muito sucesso, teve muito sucesso. Aí que você vê o completo fracasso que é essa ideologia. O negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte, você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa, aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte.
Dívida externa, 0 bilhões. Dívida interna, 1,400 trilhão. 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação. Dívida externa, 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida, 1,890 trilhão. 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente. Né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil, na época, tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, porque inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Falar que nem todo mundo tem essa chance no capitalismo, que tem muitos pobres e blá blá blá. Eu falo uma coisa, pelo menos você tem a chance de mudar, de reverter essa situação, de mudar o seu futuro, se você estuda, se você parar de se vitimizar, se você começar a trabalhar, você pode melhorar a sua vida. Já um cubano, mesmo estudando, mesmo trabalhando, vai continuar sendo miserável, entende? Sem nada, sem liberdade, sem comida e sem absolutamente nenhum direito. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Esse é o prato de um cubano comum. Agora o próximo será um prato de quem? De uma pessoa que vive no capitalismo ou da família castrista, dos governantes lá de Cuba. O próximo prato vocês vão ver a diferença. Oh, que delícia, gente. Um cubano comum, isso que come de Pessoal, Natal. E esse é o prato de uma pessoa que vive no capitalismo e não se vitimiza, né? Trabalha, estuda, faz as coisas para ganhar por seus méritos. E também pode ser o prato dos filhos do Fidel, do Raul, dos governantes cubanos e dos governantes também socialistas, né? Então, ou a diferença. Uau! O socialismo... E tem gente lá de São Bernardo também
que continua ativa gravando vídeos, né? Vamos começar colocando um trechinho dessa mensagem de fim de ano divulgada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pra gente, começar 2017 com um ânimo diferente. Vamos lá. Meus amigos, quero agradecer a todo o povo brasileiro que foi às ruas em 2016 defender a democracia. E quero agradecer ao povo brasileiro que vai continuar indo para a rua em 2017 para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, para defender o seu aumento de salário, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar novos empregos. Para exigir que o governo fale em desenvolvimento, fale em investimento, fale em financiamento, fale em crédito, em coisas que podem ajudar a economia a crescer. O governo não pode só falar em corte e só corta dos mais pobres. Sabe, não há nenhuma possibilidade de nós resolvermos o problema da economia brasileira só falando em corte. E toda vez que se fala em corte, a gente sabe que não vai cortar dos mais ricos, vai cortar sempre dos trabalhadores e daqueles que mais necessitam. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Nós passamos 12 anos tendo aumento de salário. Nós passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muita festa, porque as pessoas iam à rua para comprar, mesmo que fosse pouco. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. Pois é, um trecho da mensagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu mudanças na política econômica do governo Michel Temer e cobrou a antecipação das eleições presidenciais de 2018. Acho que agora vai chegar esse ponto. Pode deixar, Silvio, rodando aqui, que a gente acompanha no Sobe Som que ele está falando. Agora vai chegar esse ponto. Só tem um jeito para o Brasil em 2017, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar, é preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Primeiro, nós sabemos que é preciso restabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger. É curiosa essa mensagem do presidente Lula, porque ele fala como se ele não tivesse nada a ver com a situação atual do país, né? Como se todo mundo quisesse ter um Natal mais magro mesmo, Exato. Né? Como se fosse uma opção, como se fosse fácil. Olha, você tem um empréstimo, vai lá, faz outro. E vai continuando fazendo empréstimo. É tão barato, o juro é tão pequeno no Brasil, né? O cartão de crédito quase 500, o financiamento pessoal quase 300. Então é uma boa medida. Vai lá e faz mais um empréstimo. As pessoas, ele não sabe que as pessoas já não podem nem mais fazer outro empréstimo. As pessoas estão extremamente endividadas. E enaltece o Natal de 12 anos, sempre esperado. Mas a economia funcionou, de uma maneira geral, também por conta de uma conjuntura mundial. Para chegar onde a gente chegou. Para chegar onde a gente chegou, exatamente. Para chegar nessa situação Qual atual. O custo disso? Como ele se coloca como se não tivesse nada a ver com essa situação. Ele ficou 8 anos, criou a Dilma Rousseff para o país, a apresentou, a gerente, a grande mãe do Brasil. E nós ficamos nessa situação agora. Como se fosse fácil, assim, olha, é preciso crédito para o microempresário, para o grande empresário, tal, como se fosse muito simples. Olha, eu sei porque eu fiz isso. Na verdade, é uma pura demagogia do ex-presidente Lula, um puro discurso de interesse já meramente político. Se aproveitando da situação ruim agora, fazendo essa mensagem extremamente demagógica, querendo eleições agora, justamente na tentativa de que ele possa disputar a eleição agora. Né? E vem com esse discurso mais popular para justamente imaginar para a população de que é simples, que amanhã ou depois, se ele sentasse lá na presidência de novo, ele faria num passe de mágica tudo isso. E é justamente esse descolamento que a gente acaba sempre se questionando. Como é que ele... As intenções de voto, inclusive, mostram isso, né? O Datafolha mostrou que ele teria ali uma chance em segundo turno, aliás, em primeiro turno,
com uma boa votação, expressiva votação. Então ele usa esse discurso, esses dados, para fazer um descolamento da situação atual, colocando a culpa em quem necessariamente não tem isso, não tem parte dessa culpa, porque foi dali que tudo começou e a gente chegou onde a gente está, a pior no recessão momento, Carol, que ele é réu em país. 5 processos... É penta. No momento em que a Odebrecht apresenta sua delação, e lá nos Estados Unidos o sigilo é aberto, então, portanto, nós tivemos a divulgação lá nos Estados Unidos dos fatos que envolvem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e também o governo de Dilma Rousseff. Então essa história de que não tem nada a ver comigo, que eu não sei, que é isso e aquilo, ninguém mais cai nessa história. É aquela velha história, se não sabe é incompetente, se sabe é conivente. Né? Então é o pior momento dele em relação à justiça, réu em 5 processos, ele vem dizer como se ele tivesse lá o Lula de 8 anos atrás. É uma situação muito diferente agora. Não caímos mais nessa. Eu queria comentar com vocês, né? Como que é o Natal de um cubano e como que é o Natal aqui no capitalismo. Opa! Gente, eu tô inchada, tá? Tô com uma espinha aqui, porque, sabe, eu comi muito ontem. É que no capitalismo, assim, você pode ter muita fartura, sabe? De tudo. Então você pode comer, nossa senhora, à vontade. Lá em Cuba, não dá, né? E antes que venham os mimis... É uma ideologia com muito sucesso, teve muito sucesso. Aí que você vê o completo fracasso que é essa ideologia. O negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões. Dívida interna, 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida, 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para presos, dentre outras